Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, continuando a leva aí de remakes, reboots dos meus vídeos. Vou falar dessa vez de Olhos Famintos, a franquia mais castigada aí, uma das mais castigadas do gênero de terror. O diretor envolvido em escândalos, orçamento que prejudicou bastante que a obra fosse maior, estúdio que não acreditava no potencial. Jeepers Creepers fez um baita sucesso, tem fãs até hoje, fãs que estão sofrendo. E aqui nesse vídeo eu vou falar de bastidores, curiosidades e as polêmicas por conta do Victor Salva. Então, a cada 23 anos, durante 23 dias, ele está de volta. Não sai daí que após a vinheta eu conto. Jeepers Creepers, ou Olhos Famintos, de 2001. A direção e roteirização ficou a cargo do Victor Salva. Ele havia dirigido Clown House, de 89, dirigiu as sequências de 2003 e de 2017. Um dos produtores é o Francis Ford Coppola, diretor de Apocalipse Now. A MGM, que é responsável pelo filme, queria nomes lucrativos. Porém, o Francis Ford Coppola, que era mentor do Victor Salva, exigiu que deixassem o diretor trabalhar e escolher quem ele quisesse. Originalmente, o título seria Here Come the Boogeyman. Aí foi alterado para Jeepers Creepers, em inspiração a uma música de 1938. Em outros países foi batizado de O Demônio, Mortos de Medo, Espantalho Assustador, Escuridão, Quem se Escondeu, Quem Não, Gourmet. O Salva levou um mês para escrever o roteiro. Ele queria que o Creeper matasse, na maioria, homens. Por quê? Em todos os filmes, sempre quem morre, a maioria é mulher. Ele queria mudar isso. Para esconder o final, o Victor Salva distribuiu arenques vermelhos durante o primeiro ato, para que os telespectadores pensassem que quem fosse morrer fosse a Trish. O filme teve um orçamento de 10 milhões de dólares. Começou a ser filmado em 2000 nos Estados Unidos. Só que o Victor Salva percebeu que o orçamento não daria para cobrir algumas cenas. O final ali seria mais grandioso, aí teve que ser reduzido para aquele confronto na delegacia. Por conta do corte no orçamento, as filmagens foram reduzidas de 42 para 35 dias. Em sua estreia, o filme bateu o recorde no feriado. Dia do Trabalho, 15 milhões de dólares. Essa história do Creeper é baseada na lenda do Wendigo, que é um demônio primitivo que aterrorizava os nativos. Segundo a lenda, o Wendigo já foi humano, só que aí durante um rigoroso inverno ele só teve uma opção: comer carne humana. Enquanto estão voltando para casa de férias, numa estrada pouco movimentada, os irmãos Trish e Daryl se deparam com um caminhão alucinado que bate neles. Quilômetros adiante, os irmãos avistam o caminhão parado atrás de uma igreja. O motorista aparenta jogar algo suspeito no esgoto. Assustados, aceleram, acabam sendo perseguidos e jogados para fora da estrada. Passado o susto, decidem voltar até a igreja e ver o que tinha na tubulação ali. Ao verem algo assustador, são perseguidos por essa criatura perversa, que não parece ser humana. E aí eles não sabem por quê e nem quem é essa criatura. Antes de começar a falar do filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta aí se você já assistiu Jeepers Creepers, se você gosta. Você é fã da franquia? Você acha que esse é o melhor filme? Aproveita também, se estiver gostando do vídeo, dá uma curtidinha que já me ajuda, ativa o sininho também para não perder nada e me dê dicas de outros filmes e séries para trazer para o canal. Antes eu queria mostrar para vocês aqui o meu DVD, porque eu sou muito fã, eu gosto muito desse primeiro filme. Eu lembro da chamada no Supercine, e quando o filme começou, aquela abertura sinistra do programa, e aparecia lá Olhos Famintos, já me cagava de medo. Eu sou fã e tenho aqui a obra. Não tem muitos extras, eu até dei uma olhadinha aqui para ajudar no vídeo, mas tá bom. Conhecemos os irmãos Daryl e Trisha. O Daryl é interpretado pelo Justin Long, um dos primeiros papéis que ele fez, e a Dina Phillips. Eu gosto desse diálogo entre eles, as brincadeiras, fica uma coisa bem mais natural. Acredito que eles tenham improvisado. As provocações, um joguinho ali de ver as placas. Parece que a Trish está saindo de um relacionamento abusivo. O Victor Salva preferiu que fossem os irmãos para poder não ter aquela coisa de tensão sexual.
que tem um homem e uma mulher. Não, queria mantê-los focados em escapar do Creeper. Mesmo sendo retratada como uma estudante universitária, a atriz Gina Phillips tinha 30 anos na época. A única linha de diálogo que teria pro Creeper foi cortada do filme. E aí eles são atacados por um caminhão em alta velocidade, o Batendo em Você. A princípio a gente pensa que é um psicopata, um maluco na estrada, estilo Mad Max. Quando depois eles veem ele jogando numa tubulação com esgoto atrás de uma igreja, o que parece ser um corpo envolto num lençol com manchas de sangue. Aí eles são perseguidos novamente e jogados para fora da estrada. O Derry decide voltar ao local, sempre tem isso nesses filmes. O caminhão original pertence a um colecionador particular que mora em Maryland, que o guardou como relíquia e depois forneceu para a produção em Olhos Famintos 3. Ele também aluga para outros eventos, né? Deve ganhar um dinheirinho aí. O Justin Long e a Gina Phillips não viram o caminhão até gravarem a primeira cena. O ator que faz o Creep, o Jonathan Beck, também não quis encontrar com os atores, até que todos estivessem juntos no set. O Victor Salva disse em entrevistas que a lenda do Creeper é ficção, só que a cena que a Trish e o Daryl testemunham ele jogando o corpo no esgoto foi baseado num caso do Dennis DePuy, um ex-avaliador de propriedades do Michigan que matou a mulher. Ele foi visto por testemunhas jogando algo atrás de uma escola. Duas testemunhas também se lembram do DePuy passando por eles em uma van e eventualmente os seguindo e cavalgando em seu para-choque por vários quilômetros. Esse caso foi retratado numa série chamada Mistério Sem Solução, de 1987. Porém, o Victor Salva começou a negar que tivesse a ver, mas ele disse que sim, se inspirou em alguns filmes. Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, de 1968, e Encurralados, do Spielberg, de 1971. O filme foi filmado no norte da Flórida, perto de Ocala. A rodovia que eles filmaram não parecia deserta o suficiente para a produção. Então, Salva conseguiu que os proprietários locais arrancassem as placas de correio, só durante as filmagens. Eu gosto que o diretor consegue criar esse terror crescente. Eu gosto enquanto os irmãos conversam, lá atrás você vê o caminhão se aproximando, dá um medo. Tem a cena que o Creeper joga corpos no buraco atrás da igreja. Aquele plano passando, ele observando os irmãos, daqui a pouco o caminhão vem perseguindo. A cena que a Trish está aguardando o Daryl sair de lá da igreja e você vê um caminhão se aproximando, você pensa que é ele. A cena na casa da mulher dos gatos, a escuridão também. E o Daryl encontra no porão da igreja vários corpos costurados, uma cena bem medonha. Não envelheceu muito bem, mas eu gosto. A cabeça da Darla e o corpo do Kenny, caso que eles comentam até no início do filme, você vê pelas datas que não é um ser humano ali que está fazendo isso. Tem uma cena deletada mostrando o Daryl explorando o local, inclusive o Victor Salva faz uma participação sendo um dos corpos. Eles pedem ajuda num bar, 2 policiais aparecem, não acreditam na história, claro. O Creeper esteve no local, cheirou as roupas do Derry. Quando ele foi à igreja, ele percebeu que os irmãos estiveram lá, tanto que ele põe fogo no local. A igreja existe na vida real, tanto que depois do filme se tornou um ponto turístico. Até que em um momento de imitação da arte, ela foi queimada de verdade. O Derry recebe uma ligação de uma vidente, uma mulher chamada Giselle, interpretada pela Patricia Belcher. Ela sabe quem o Creeper quer, mas não conta, fala que teve um sonho lá. E tem a música Jeepers Creepers, que toca aí frequentemente quando o monstro está se aproximando. A Debbie Morgan e a saudosa Tina Turner foram cotadas para o papel de Giselle. Tem a cena que o Creeper mata o policial cortando a cabeça dele com um machado, a morte da mulher dos gatos com a espingarda atravessada nela, a revelação de que é uma criatura alada. Eu gosto muito do design do Creeper, a maquiagem e o jeito que o Jonathan Beck se movimenta. Os sons da criatura são latidos de cachorro e rugidos de felinos. O Jonathan Beck, que faz o Creep, também aparece como um policial numa cena. E ele raspou de verdade a cabeça, tá? Para impressionar ali na audição. Porque você vê que o Creeper tem uns pelinhos, né? Para simbolizar, representar que ele também absorve pelos das pessoas que ele devora. E na audição ele passou pelo teste do cheiro. Teve que cheirar toda a equipe de produção. Coisas do Victor Salva. As lentes de contato do Creeper deixavam Jonathan Beck cego toda vez que ele usava. Originalmente, o Victor Salva escreveu o papel do Creeper para o ator Lance Henriksen. O Brad Parker foi o responsável por criar o design do Creeper. Para o Salva, o processo de filmagem foi muito cansativo. Eles gravaram durante o verão, muito quente. As cenas contendo o cachimbo lá da igreja foram filmadas usando um cano de quase 2 metros fora da igreja e 2 canos em um armazém de estúdio de som
onde a cena final foi filmada, devido ao baixo orçamento. O refeitório do departamento de arte foi usado para filmagem. E alguns corpos falsos foram usados lá para a cena do covil do Creeper. E o Justin Long e a Dina Phillips, sem interagir com o Jonathan Beck antes das filmagens, tornou a coisa mais surpreendente. Isso beneficiou as atuações deles ao se depararem com a criatura, todo o design ali. O responsável pela trilha sonora foi o Bennett Salvav. Eu gosto que a música é marcante, é intensa e assustadora. As tomadas no campo, a rodovia deserta dá um medo, a câmera acompanhando o Creeper, as silhuetas, a cena dele como espantalho lá na casa da velha. Inclusive, ela é interpretada pela já saudosa Ellen Brennan. Na cena da casa da Senhora dos Gatos, todos os felinos olham em direção à janela, certo? É porque ali tinha atum. Tem a cena bizarra dele puxando a língua do policial. Tem até uma piada visual ali com uma placa, né? O slogan diz, traduzindo, tem um gosto tão bom. O design da igreja, os corpos costurados pelas paredes, os sustos que tomamos com os corvos, o Daryl dando um susto na irmã, isso é clássico de filme dos anos 2000. O Creeper ficou bem machucado, então ele vai até a delegacia atrás dos irmãos. Lá a Gisele conta tudo, que a cada 23 primaveras, durante 23 dias, ele precisa comer. Através do medo, ele sente o cheiro e aí descobre o que quer da pessoa. Tanto que a vidente não tem nada que ele queira. Ele a segura, cheira e deixa ela em paz. Tem uma participação do ator Tom Tarantino fazendo um dos presos. Ele no 2 faz um treinador. Ele é amigo do Salva. Eu gosto desse final da delegacia. O Creeper come o cara, arranca braço, perna, coração de um policial. Depois que ele consome o braço de um dos caras lá, você vê uma tatuagem, certo? E depois, quando ele tá lá cheirando através do espelho, o Daryl e a Trisha, você vê a tatuagem aparecendo nele, o restante dela. É claro, o Creep tá atrás do Daryl. Trisha oferece para ir no lugar do irmão, mas aí ele sai voando de lá. O ator Brendan Smith é que faz o sargento, o David Tubbs. A Trisha ainda fala com a Gisele sobre o irmão, que a vidente já sabia que era ele. Ela responde que é apenas uma velha maluca. No roteiro original, essa cena final seria maior. O Daryl iria dirigir o caminhão do Creeper, aí iria em direção a um trem, iria se sacrificar em vão para acabar com o Creeper. Só que aí teve o corte de orçamento de 1 milhão. Por conta desse corte, essa cena aí da delegacia, a Dina Phillips e o Justin Long foram autorizados a improvisar. Algumas cenas do roteiro foram usadas na sequência. E termina a cena ali do corpo do Daryl com os olhos arrancados. Nessa cena, quem tá com a fantasia do Creeper não é o Jonathan Beck, é o Justin Long, para poder combinar, né? O olho dele, o olho do Daryl. Tem uma pista ali de que o Creeper não queria os olhos da Trish. Por quê? Ela usa óculos. Então vamos dizer que tem um defeito, ele queria um olho perfeito. O corpo do ator Justin Long foi feito com resina de fibra de vidro, espuma também. Aconteceu um acidente, as pernas acabaram sendo danificadas durante o transporte, aí depois consertaram. Esses gritos que a gente ouve ali no final não são do Justin Long, são do ator Tom Tarantino, porque o ator estava gravando a segunda temporada da série Ed, lançada em 2000. Em 1989, o Victor Salva foi preso, acusado de molestar o ator mirim de 12 anos durante as filmagens de Clown House. Eu não vou dar detalhes aqui. Em 92, ele foi solto em condicional após cumprir 15 meses da pena. Depois disso, ele foi contratado para fazer o filme Energia Pura. Esse escândalo prejudicou muito a produção de Olhos Famintos 3. Também houve conversas para fazer uma prequel, contando a história do Creeper na época do Velho Oeste, mas isso nunca aconteceu. A Dina Phillips foi convidada para fazer o segundo filme. Tem muitas teorias sobre a origem do Creeper, o filme é cultuado, eu gosto porque ele não enrola, tem erros de continuidade? Tem. Numa cena aparece ali um membro da equipe, infelizmente as sequências não são boas, eu não gosto do 2, apesar de muita gente curtir, o 3 e o 4 nem se fala. De longe, esse é o melhor filme. É isso aí, pessoal. Esse que foi Olhos Famintos. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí embaixo. Qual a sua melhor cena? Qual o melhor filme? Você gosta desse filme? Você coloca ele aí no hall dos grandes personagens, dos vilões aí de terror. Aproveita também, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Então dá um joinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Mais 2 vídeos aqui do lado também, de outros escaneamentos. É isso. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Jeepers Creepers.